Eu conheci a ordem através do Frade Haroldo. Eu trabalhava no Centro Social Urbano e ele era o coordenador. Mas ele era da ordem e ele costumava sempre dizer alguma coisa sobre a ordem às pessoas. Não diretamente, mas indiretamente. Mas como ele era muito próximo de mim e ele via que eu estava precisando de me harmonizar, ele sempre me chamava em horários assim que não tinha muito serviço e passava assim alguns conhecimentos, colocava incenso, colocava música. Então eu fui me harmonizando. E ele vendo que eu estava precisando realmente, ele me deu um domínio da vida sem página, porque na época era bastante difícil. Então eu comecei a ler e achei interessante. Hoje está fazendo praticamente 32 anos de ordem. E graças a Deus eu me tornei uma pessoa bem melhor do que era, amando o meu próximo, né? Procurando cada dia mais entender o meu próximo. Criei os meus filhos, 2 filhas foram columbas e 2 netas. Então eu estou satisfeita. Os meus filhos foram muito bem tratados aqui, todos eles, meus netos. E isso para mim foi motivo de satisfação. E motivos assim, no dia que a primeira vez que a minha filha foi instalada como columba, foi uma emoção muito grande. Também tive uma neta que fez a posição de nome. E as coisas, assim, me voltei para estudar, fiz supletivo, depois que cheguei na loja, a loja me incentivou, né? Com os estudos, me incentivou a fazer o supletivo. Depois do supletivo, eu fiz um curso de técnica de patologia, e foi muito importante na minha vida para mim. E o aprendizado do trabalho no hospital também foi muito importante. E a loja, para mim, ela é muito importante em todos os aspectos. Olha, se eu for falar assim, o que eu mais gostei, o que mais me tocou, eu não tenho nem como contar, porque são muitas coisas, muita mesmo. Eu gostaria que todos os jovens e todos assim que estão começando agora na ordem, eu gostaria que vocês sempre zelassem pela ordem e pelos ensinamentos. Apesar que a ordem não impede de vocês seguir outras religiões. Apesar que as religiões, talvez, se souber, não quer. Mas a ordem só traz benefício para nós. Até porque a gente não tem denominação de dizer você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. O nosso mestre somos nós mesmos. E disso eu tenho certeza, que quando a gente bota a consciência para funcionar, deita a cabeça no travesseiro e começa a rever tudo aquilo que a gente fez, o que a gente recebeu, o que a gente precisa receber, tudo isso tem na ordem. Tudo isso tem nos ensinamentos da ordem. É um enriquecimento de conhecimento. Ser o pai de uma columba é um privilégio e uma responsabilidade. A gente vê, sou muito agradecido ao Cósmico por ter colocado uma pessoa para que tivesse os meus cuidados, tivesse sob o meu teto, sob a minha orientação, para o desenvolvimento de uma função tão bonita, né? E eu sempre dizia que ela era a meiguice em pessoa. A maneira como
tratava em casa, quando ia para a escola, aqui fora, nos outros cômodos do templo, é uma coisa. Durante as convocações, simplesmente ali não era minha filha, era representação realmente da nossa consciência. Ela se transformava, eu não a via da maneira realmente como minha filha, né? É uma coisa muito sublime e sou muito agradecido realmente por ter tido o privilégio e também a responsabilidade de ter uma colomba sob meu teto. Eu gostaria de falar diretamente, né, para aquela pessoa que não é Rosa Cruz e que possa estar vendo esse depoimento, né? Estou na Ordem Rosa Cruz desde 85, mas eu continuo me sentindo um iniciante. Não tenho nenhuma pretensão de me dizer mestre ou coisa parecida. Agora, eu posso dizer o seguinte: seja você de qual religião for, seja você de qual filosofia for, você vai se tornar uma pessoa melhor no seu próprio segmento. Porque você não vai depender de mestre nem de gurus, você não vai depender de dogmas, e sim você vai ter uma maneira própria de você, com seus próprios esforços, seus próprios estudos, ser livre para questionar e buscar respostas que mais possa ter na sua mente, no seu ser. E a Ordem Rosa Cruz, ela é um instrumento, uma maneira, dá um segmento para você fazer essas pesquisas com segurança. A Ordem Rosa Cruz, eu tive provas científicas dos seus estudos, foi uma das coisas que realmente me fez continuar. Logo no iniciozinho, estava em casa e na época do Fantástico, uma grande descoberta dos cientistas, e era justamente mostrando que a matéria era composta de energia. Eu dizia, mas descobriram agora? Eu vi isso na monografia que desde o Antigo Egito já se falava nisso. Então, me deu segurança. Então, você tem a segurança de que a Ordem Rosa Cruz, ela é científica e é uma filosofia de você encontrar por si mesmo as respostas. Columba, para mim, era uma parte já do que eu era. Porque, como eu cresci na ordem e comecei a querer ser Columba, e quando eu fui instalada, foi um novo mundo para mim. Participar das convocações e, de certa forma, com o tempo, como eu falei antes, a gente vai tendo consciência durante as convocações. Isso para mim também serviu muito como um crescimento, um engrandecimento bem forte. Então, quando foi chegando o fim do período, que é até os 16 anos, eu comecei a pensar, por que eu tenho que parar agora? Será que não tem alguma coisa que eu possa fazer para continuar? Porque era uma coisa que eu gostava tanto que eu não queria parar. Se eu pudesse, eu seria Columba até hoje. Aí, com isso, que me informaram que eu podia solicitar passar mais tempo, que seria até os 18. Aí, com isso, o mestre, na época, que era Robson, me auxiliou. Então, eu fiz uma carta para o grande mestre, solicitando isso. Aí foi quando eles deixaram eu ficar mais esse tempo, com a ressalva que seria apenas em iniciações. Mas foi um tempo bem válido. A despedida foi uma mistura de emoções, porque foi exatamente no dia que eu completava 18 anos. Então, além da felicidade por estar completando 18 anos, ficando de maior, ao mesmo tempo eu estava perdendo, entre aspas, uma coisa que eu gostava muito, que passou muitos anos. E eu ficava pensando, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque a Columba, ela não entra no início da convocação em si. Então, quando você entra antes, é como se tivesse... Você tem a sensação de reconhecimento, porque você entra, também fazer ensaios e tudo mais, mas como é toda uma preparação diferente para a convocação,
Quando você entra como um membro normal, entre aspas, você tem a sensação de estranheza e ao mesmo tempo você sabe que você está ali, que você já esteve ali, porque como a gente já conhece todo o ritual, você conhece, mas é totalmente diferente a perspectiva. É como se você estivesse olhando com uma lente diferente. Então, ver o trabalho de outra columba, observando, é como se fosse um acalento para a alma. Porque se você deixar de ser a columba e abandonar a ordem, você passou por aquele tempo, mas é como se fosse um período passado da sua vida. E quando você volta, não mais como columba, mas como Rosa Cruz em si, é como se você conseguisse compreender mais profundamente o que ela está fazendo em si. Porque, querendo ou não, quando você está atuando como columba, você não é mais Miriam. Eu não era Miriam quando estava atuando. Então, quando você vê outra pessoa atuando, é como se você tivesse a mesma consciência de quando você estava atuando, mas de uma forma diferente. Então, é bem interessante as sensações e também a forma de você ver aspectos diferentes, ações diferentes. Então, você compreende como um todo, digamos assim. Eu nasci no berço católico, né? Onde minha mãe nos ensinou, né, que era a religião correta, aquela coisa toda. Fui batizado, crismado, primeira comunhão. E, com o passar do tempo, eu fui sentir necessidade de obter respostas, não é? E na religião, a gente não tinha essas respostas. Aí comecei a devagar e vou no local, vou no outro, não é? E uma vez um colega lá no trabalho, ele disse: rapaz, eu noto que você se interessa muito por assunto misticismo. Tem uma ordem aí que é a Ordem Rosa Cruz. Eu nunca fui lá, não é? Mas para ir lá, aí você tem que levar. Ele me deu um cartãozinho, isso é uma espécie de convite, aí você vai lá. E se você quiser se adiantar isso aí, você pode escrever para a grande loja, né? E ele vai mandar o Domínio da Vida. Ora, quando ele falou isso, só esse nome, o Domínio da Vida, eu já achei interessante, né? Antes de vir mesmo no organismo afiliado, eu já escrevi lá para a grande loja. Ele mandou o Domínio da Vida para mim, eu li direitinho e fiquei empolgado com aquilo ali e já me afiliei, não é? E isso foi no ano de 1985, mais precisamente no mês de abril. Nesse mesmo ano, depois que já afiliado, vim aqui para a loja Recife, saber como é que era, e a partir daí eu estou aqui o tempo todo, né? Então, a partir dos estudos da AMORC, né, da Ordem Rosa Cruz, eu fui obtendo a resposta, né? Resposta tipo, de onde eu vim, qual o objetivo de eu estar aqui na esfera terrestre, o que é que eu tenho que fazer para melhorar, né? E venho estudando aí, deve fazer o quê? Uns 34 anos, né? De 85 para cá, e o que foi que eu percebi? Que o aprendizado é constante, né? Você não pode parar. Outra coisa que me atraiu na ordem é que ela não é dogmática, né? Ela deixa você ser um pensador,
O rosacrucianismo, para mim, não é? Ela modificou em todos os sentidos. Não é, melhorar só no plano material, né? Tem pessoas, quando ele quer melhorar, ele pensa só no plano material. Mas, inclusive, né, proteções, livramentos de muita coisa, não é? E eu mostro sempre a importância, né, do estudo Rosa Cruz, enfatizando, inclusive, que a Ordem Rosa Cruz não é uma religião, não é? É uma filosofia de vida onde você vai ter aprendizado que vai te auxiliar na compreensão, inclusive, né, dos dogmas da sua própria religião. E, sim, várias pessoas já se afiliaram, né? Tem a prova disso, o meu filho mais novo, né, dos 3 filhos que eu tenho. Quando eles eram pequenos, eu trazia aqui para o organismo afiliado, que na época era a Ordem Juvenil, né? E nunca obriguei a eles a continuarem, né? Deixei eles livres. E o meu filho mais novo, ele um dia me disse, olha, meu pai, me afiliei à Ordem, que bacana, sem precisar de eu estar, né, injetando isso nele. Os outros 2 não, ficam. E ele hoje vê a necessidade, né, de ser um Rosa Cruz, né? Então, sempre que possível, e repito, todo Rosa Cruz deveria mostrar, não forçar, né? Mas mostrar da necessidade, da importância, né, dos estudos Rosa Cruz na vida do ser humano. Hoje, quando se fala filosofia, hoje eu sei que a ordem, para mim, ela é esse aspecto filosófico. Então, ela é minha filosofia de vida mesmo, independente de eu estar dentro da ordem ou não, mas a ordem em si, ela deu uma direção, né, em vários momentos da minha vida. Então, pensava de um jeito, agia de outro. Hoje, eu vejo que, em função daquilo que a gente aprende, começa a ler, estudar, você começa a ter uma responsabilidade maior naquilo que pensa, naquilo que diz, naquilo que faz. Tanto é que a gente tem que estar atento a esses 3 momentos, ao pensamento, né, à palavra e à ação, forma de agir. Então, isso modificou muito minha vida. E comecei a dar assim, importância a coisas pequenas que eu não dava importância. Então, essa coisa pequena passou a ter muito mais importância para mim do que muitas outras coisas que eu achava que era de interesse maior da importância. Não, ela tem a mesma importância que uma coisa menor. Então, para mim, o ganho individual, o ganho individual mesmo, o ganho particular, ele foi muito grande para mim. Então, nessa forma espiritual, né, trabalhei ainda tem muito o que aprender, tem muito o que fazer. Eu acho que daqui a 200 encarnações ainda vai ser pouco, mas aprendi muito, até o momento que eu estou, eu tenho aprendido bastante. Eu tenho nada a reclamar da ordem, não. A ordem, para mim, ela trouxe harmonia. Dentro da família, meus filhos, né, foram da ordem juvenil, na época da ordem juvenil, então até que brincam comigo que eu sou o artesão da ordem juvenil. Né, porque a maioria dos membros que foram da ordem juvenil, hoje tudo artesão. Então, eu passei muito tempo com a ordem juvenil, né? Passei com vários grandes conselhos aqui da época, então passei muito tempo com a ordem juvenil. Participei da transformação da ordem juvenil, quando pela transição de ordem juvenil para a OGG, participei desse momento também. Então eu sou muito feliz por isso, porque eu participei desses momentos importantes na ordem. Aprendi muito com a ordem juvenil. A ordem juvenil foi um celeiro de informação para mim. O servir é você colocar em prática, né? Colaborar, é contribuir com as atividades, é estar sempre pronto a estar, independente de estar ou não fisicamente com o avental. Você está sabendo que ali você está a serviço, dentro e fora do órgão de afiliado. Então, o serviço, ele tem essa característica de você trabalhar pela humanidade a partir do seu local, do seu organismo afiliado. Então, o serviço ele tá além das explicações teóricas. Ele está muito além da explicação teórica, ele está lá dentro, é a prática.
E o Serviço Rosa Cruz é aquele membro que chega aqui e vai o corredor da loja. O Serviço Rosa Cruz é aquele membro que chega aqui e se dispõe a lavar o banheiro da loja. Está abrindo a loja para que tenha atividade. Está com disponibilidade para trazer o lanche porque sabe que vem outros que vão participar das atividades. E ele às vezes nem participa. E nem é colocado nominalmente em lugar nenhum. Mas ele é um servidor. Ele é essa pessoa. Ele é essa pessoa que serve. Serve porque ele tem essa disponibilidade para isso. Então o Serviço Rosa Cruz ele é muito mais do que você está falando teoricamente. Né? Então eu acho que ele está dentro desse conceito de servir, aprender. Tem um frater, que foi o frater Carlos Gui da Madeira. O Carlos Gui da Madeira, tem vários membros que eu podia citar aqui, que são membros que me influenciaram de uma forma positiva nessa questão do buscar filosófica, da busca mística mesmo. Mas eu convivi muito com o Madeira, muito próximo dele. E o Madeira era um frater já de idade, mas ele subia no prédio, sabe? E não pedia para você acompanhar ele, não. Ele fazia essas coisas, independente se está lá ajudando ele ou não, ele fazia. Então, era um camarada que gostava das histórias, quando contar piadinha. Tinha esse jeito dele de conquistar as pessoas. Se a gente for fazer uma comparação naquele que você me perguntou o que é o servir Rosa Cruz, né, o que é o artesão, esse camarada representava isso, porque já passou pela transição, né? Então esse Carlos Gui da Madeira é um camarada que ele tinha esses aspectos nele, do artesão, né, e do servir incondicionalmente. Eu sou físico de formação, também tenho pós-graduação na área de engenharia nuclear. Assim, interessante é você perceber que a ordem ela não é meramente um conjunto de crendices, né? Então, o conhecimento que a ordem oferece é um conhecimento prático, né? Não é só um conhecimento pelo conhecimento. Então, você aplica esses conhecimentos e você vê que realmente eles têm um impacto, ele tem uma presença, um efeito que se manifesta na nossa vida. Então, diante de todos os experimentos que nós fazemos aqui dentro da ordem, sobre energia, alguns tipos de energia que normalmente a ciência, que também é limitada, a gente não pode dizer que a ciência ela é o último, né, a última verdade, ela nunca será a última verdade, ela sempre é uma tendência a essa verdade, né? Então, a ordem ela traz alguns conhecimentos que nem a ciência mesmo ela consegue ainda trazer dentro da sua metodologia explicações para isso. E a gente tem dentro da ordem esses conhecimentos e quando nós aplicamos esse conhecimento, eles fazem o efeito, né? Eles realmente cumprem aquilo que ele se propõe. Então, eu acredito que como dentro da ordem existe a Universidade Rosa Cruz, onde os estudos permanecem, né? Esse lado acadêmico, né? Científico, ele se entrelaça com os conhecimentos do misticismo. Isso faz com que a Ordem Rosa Cruz ela esteja sempre atualizada dentro do seu contexto, como é que eu posso dizer, atual, né? Dentro da atualidade. O conhecimento que a gente começa a ter dentro da ordem e começa a mudar a nossa vida e começam a abrir portas para a gente, sem a gente nem perceber.
Mas, assim, eu posso dizer que se eu não tivesse tido contato com a Ordem Rosa Cruz, muitas portas talvez nunca tivessem sido abertas para mim. Pelo desenvolvimento que a gente adquire, né? Pela evolução que a gente também adquire, pelo crescimento pessoal, emocional e espiritual.